Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de História, capítulo 14. Pegue o livro de vocês aí na página 60 e acompanha. Vamos lá? Um lugar chamado Brasil. Ao longo deste ano, você estudou diversos espaços e suas características. Todos esses espaços ficam em um mesmo país, o Brasil, que é conhecido pela diversidade na cultura, nos modos de viver, nos festejos e nos lugares que fazem parte do seu território. Nesta unidade, você é convidado a conhecer melhor nosso país e a sua rica diversidade, que é resultado do contato entre diversos povos que estiveram presentes aqui ao longo da nossa história. O Brasil em festa. Você já parou para refletir sobre a origem de tantas festas que acontecem ao longo do ano aqui no Brasil? Vamos ler um texto da fotógrafa Andrea Goldsmith para saber um pouco mais sobre elas. Minha mãe é brasileira, meu pai é brasileiro, 3 dos meus 4 avós são brasileiros. Ainda assim, sinto que conheço pouco da cultura do meu país. Me parece que, muitas vezes, eu e tantos outros brasileiros sabemos mais sobre tradições de outros países do que sobre a rica cultura local. Tive a ideia de unir duas paixões, viagens e fotografia. Comecei a viajar por esse país enorme, seguindo o calendário das festas populares. Elas acontecem em todas as cidades e não há um único mês do ano que não tenha várias opções de festas para serem visitadas. Mesmo as festas nacionais, como o Carnaval, sempre têm características locais e, com isso, descobri que não posso dizer que conheço uma festa antes de ter participado dela em várias localidades diferentes. Primeiro, havia os índios, com suas cerimônias em homenagem a elementos da natureza. Depois vieram os portugueses, que eram católicos. Anos depois chegaram os africanos, com seus batuques ritmados, suas roupas coloridas e parte de suas tradições, que apesar da situação de escravidão em que se encontravam, conseguiram manter e mesclar a cultura que trouxeram da África com as celebrações já existentes no Brasil. Por último, vieram os imigrantes japoneses, alemães, italianos e com eles novas culturas, novas crenças, novas datas e formas de celebração. Um país formado por pessoas de origens tão diversas como é o nosso, só poderia ter também festas incrivelmente diferentes. É isso aí. Aí eu trago aqui o Trocando Ideias para vocês. De acordo com o texto, por que existem diferentes festas no Brasil? Vamos para o segundo marcador. No texto, a fotógrafa Andrea comenta que às vezes parece que ela e outros brasileiros sabem mais sobre a cultura de outros países do que sobre a cultura do Brasil. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Olha, eu concordo em partes, né? Eu acredito que eu conheço mais a cultura brasileira do que a de outros países, destacando aí a cultura da nossa região, a região Nordeste. Acho que a gente conhece mais, né? Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que conhece mais a cultura de fora. E vocês? Vocês conhecem mais a de fora ou a do nosso país? E que festas e manifestações culturais brasileiras você conhece? Olha, tem a festa junina, tem o maracatu, o reizado, tem o frevo, é o carnaval, tem o bumba meu boi, enfim, são tantos, né, festejos no Brasil. Quais que vocês conhecem? Voltando ao primeiro marcador, de acordo com o texto, por que existem diferentes festas no Brasil? Olha, gente, é devido à diversidade da sociedade brasileira, que foi composta ao longo da história por diferentes povos, como os indígenas, os europeus, os africanos e os imigrantes de diferentes origens, que trouxeram ou criaram aqui festas que fazem parte da cultura brasileira, tá? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora, os festejos brasileiros. Ao longo do tempo, diversos povos entraram no Brasil, contribuindo não só com a formação do povo brasileiro,
mas com a nossa cultura, as nossas tradições e a nossa forma de festejar. Vamos conhecer alguns desses festejos. Primeiro tem aí o Bumba Meu Boi. A festa do Bumba Meu Boi, que também é chamada de festa do Boi Bumbá, é uma importante manifestação brasileira de influência portuguesa e que teve origem em uma lenda, isto é, uma história que surgiu a partir da imaginação popular. Durante a festa, essa lenda é interpretada nas ruas e praças de diversas regiões do país, ao som de muitas cantigas e animação. No evento, o boi é sempre representado dançando e divertindo a todos. Aqui na imagem é a festa do Bumba Meu Boi, em São Luís, no Maranhão. Temos também aí o Festival de Parintins, que é outro festejo brasileiro em que a figura do boi tem destaque. É o Festival do Parintins, né? Essa manifestação cultural tem influência indígena e acontece todos os anos em Parintins, no Amazonas. Nas 3 noites de festas competem 2 grupos, o boi garantido, que é representado na cor vermelha, e o boi caprichoso, que é sempre apresentado com elementos azuis. Esses grupos apresentam temáticas locais, como lendas, rituais indígenas e costumes dos habitantes da região. As apresentações acontecem sempre no bumbódromo, um tipo de estádio que tem formato de uma cabeça de boi e no qual cabem até 35 mil pessoas. Na imagem é o Festival de Parintins, no Amazonas. Cada grupo que se apresenta é acompanhado por canções que lembram o passado e as lendas da floresta amazônica. Na imagem, a apresentação do desfile do boi caprichoso durante um festival. Temos também aí o Marabaixo. O Marabaixo é uma festividade realizada todos os anos pelas comunidades negras do Amapá. Essa manifestação tem origem africana e representa a história e a cultura afro-amapaense. Seu nome se refere à vinda de africanos ao Brasil pelo mar e é uma forma de homenagem a esses povos. Durante a festividade do Marabaixo, as cerimônias religiosas, além da dança e do canto, que seguem o ritmo de tambores e caixas construídos com madeira e pele de animais. No evento, as mulheres costumam participar também de danças de roda, usando saias coloridas ao som dos batuques. A festividade do Marabaixo, no Amapá, é uma importante manifestação cultural afro-brasileira. Tem também a Festa Nacional da Uva, a cada 2 anos, na cidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, é realizado um evento para celebrar a produção de uva, a história e a cultura dos imigrantes italianos que vieram ao Brasil e se estabeleceram na região. Na Festa da Uva são realizadas apresentações musicais, desfiles temáticos, com trajes tipicamente italianos, feiras culinárias, com comidas típicas e a venda de produtos regionais. Na imagem, a Festa Nacional da Uva, no Rio Grande do Sul, celebra a cultura dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil ao longo da história do país. Temos também o Cuarupi. O Cuarupi é uma cerimônia que faz parte das tradições dos povos indígenas que vivem na região do Alto Xingu, no Mato Grosso. Essa manifestação tem o objetivo de celebrar a memória daqueles que faleceram, além de marcar o fim do período de 1 ano de luto. A festa do Cuarupi dura uma noite inteira ao som de rezas e cantos indígenas. Nela, os mortos são representados pelos troncos de uma árvore que é considerada sagrada. Durante a cerimônia, os troncos são pintados e enrolados com linhas amarelas e vermelhas. Depois de enfeitados, são colocados sobre eles objetos pessoais dos homenageados, como um cocar de penas, um colar, entre outros. Aqui é a cerimônia do Cuarupi, no Mato Grosso, e é possível observar o tronco da árvore, que é sagrada para eles, pintado e enrolado com linhas. Temos também o maracatu. O maracatu é uma manifestação de origem africana, que mistura dança, canto e religiosidade.
e pode ser observado em muitas cidades brasileiras, principalmente durante o período do Carnaval. Nas ruas, as apresentações de maracatu acontecem em forma de marcha, com seus integrantes cantando, dançando, coreografias típicas e vestindo roupas com turbantes, mantos, rendas e lantejoulas. Acredita-se que a festividade teve início a partir das coroações do rei do Congo, um rei africano. No passado, essa coroação era imitada pelos africanos escravizados e é apresentada até hoje no Brasil por meio da manifestação cultural do maracatu. Na imagem, o maracatu é uma das manifestações mais populares do Brasil. E em seu festejo sempre há música, dança e vestimentas enfeitadas, como as que você pode observar aí na imagem. É o maracatu em Pernambuco. Isso aí. Temos também a Folia de Reis. A Folia de Reis, gente, é um festejo de origem portuguesa, que acontece entre o dia 25 de dezembro, que é o Natal, e vai até o dia 6 de janeiro. Nesse período, grupos de pessoas que se vestem com roupas coloridas e percorrem as ruas de algumas cidades brasileiras, cantando e relembrando a viagem que os 3 reis magos fizeram ao encontro do menino Jesus, de acordo com a tradição católica, tá? E então, durante a folia, os grupos de cantores e músicos batem nas portas de algumas casas, onde cantam e recolhem dinheiro e presentes. No dia 6 de janeiro, quando é comemorado o Dia de Reis, o que foi arrecadado é distribuído ou utilizado na compra de alimentos e bebidas para todos. A Folia de Reis acontece todos os anos e representa a andança que os 3 reis magos fizeram para encontrar Jesus. Tá? Festival de Outono. O Festival de Outono, também conhecido como Akimatsuri, é uma festa de origem japonesa que acontece anualmente em Mogi das Cruzes, São Paulo. Essa manifestação cultural foi criada no passado por agricultores japoneses que desejavam agradecer a boa colheita ao longo do ano. No início, a estrutura e o espaço disponíveis eram bem simples. Atualmente, o festival cresceu e, além de contar com uma maior estrutura, recebe muitas pessoas interessadas em conhecer um pouco mais da cultura japonesa e sua influência no Brasil. Na imagem, é o Festival de Outono, que é uma festa tradicional japonesa, que está sendo realizada atualmente, e ela é realizada anualmente no Brasil, para manter viva a cultura japonesa aqui no país. Então, fazer assim um resumão do que a gente viu aqui. Vimos que o Brasil, a cultura brasileira é influenciada por diversos povos e vimos alguns festejos brasileiros, que é o que a gente vai relembrar aí. O Bumba Meu Boi, que é um festejo de origem portuguesa, que acontece em várias partes do Brasil e tem a figura de um boi como personagem principal. O Festival de Parintins, no Amazonas, é outro festejo no qual o boi tem destaque. No caso dessa festa, entretanto, há um duelo entre 2 bois, o caprichoso e o garantido. Vimos também o Mar Abaixo, que é um festejo de influência africana, que ocorre no Amapá. A celebração homenageia a memória dos africanos que vieram ao Brasil pelo mar, na condição de escravizados. Ao longo da festividade, acontecem muitas celebrações religiosas e apresentações de dança e canto. Outro festejo de origem africana é o maracatu, que é celebrado em vários lugares do Brasil. Os participantes dessa festa se organizam em procissão para cantar, dançar e representar a coroação do rei do Congo. No Mato Grosso, os indígenas celebram o Curuá, uma cerimônia que homenageia as pessoas que faleceram, além de marcar o fim do período de um ano de luto. A Folia de Reis é um festejo de origem portuguesa, que ocorre em vários lugares do Brasil. A celebração relembra a viagem que os reis magos fizeram ao encontro de Jesus, de acordo com a tradição católica. Nessa festividade, ao som de muita música e cantos, são pedidos presentes de porta em porta nas casas. Vimos também a Festa Nacional da Uva, que acontece no Rio Grande do Sul,
e que teve origem com a vinda dos imigrantes italianos ao Brasil. Nesse festejo é celebrada a produção da uva e a história e a cultura dos imigrantes italianos. E o festejo de outono, que é uma festa de origem japonesa, que acontece em São Paulo. Ele é promovido para divulgar e preservar a cultura japonesa, trazida ao Brasil pelos imigrantes que vieram viver aqui no país. Tá bom? Agora nós vamos para a página 68 e 69, que é o Fazendo História, que diz assim: nosso país possui um calendário de festejos que ocorrem todos os anos de norte a sul de seu território. Que tal conhecer melhor outras festividades culturais brasileiras, mas agora da região que você mora? Então, aqui pede para organizar em grupos. Vamos fazer um grande grupo. Eu trouxe para vocês essa pesquisa, para a gente conhecer um pouquinho mais como é da nossa região. O festejo escolhido foi a festa junina. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a festa junina, tá? E eu peço que, à medida que vocês forem fazendo, vai dando pausa no vídeo, certo? Para ir acompanhando direitinho. Então, qual o festejo escolhido pela equipe? Festa junina. Em que lugar esse festejo ocorre? Ele é típico da região Nordeste, tá? Onde e quando esse festejo surgiu? Foi trazida para o nosso país pelos portugueses durante a colonização. O começo da festa junina ao Brasil remonta aí ao século XVI, tá? E que povos influenciaram a formação desse festejo? Os portugueses. E descreva o que acontece nesse festejo. Bom, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. Também há a produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como quentão. E outra característica muito comum é a de se vestir de caipira, tá? Aqui pede para você pesquisar ou colar, pode ser desenho ou colagem, de uma festa junina. Eu trouxe aqui para vocês, né, da turma da Mônica, mas fica a critério, vocês podem desenhar, caprichem no desenho, ok? Então, eu deixo para vocês, encerro a aula por aqui, deixo para vocês a atividade da página 66 e 67. Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.